Olá, amigos, muito boa noite. Eu sou Carlão Freire e começa agora o nosso Baixada em Foco aqui pelo canal Net Cidade, nesta quarta-feira ao vivo, e também você nos assiste em reprises. Antes de apresentar a nossa convidada desta noite, quero lembrar que você vai poder participar aqui do nosso programa hoje, fazendo a sua pergunta. Será um programa inteiro falando de eleições. A gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre eleições. Você participa através do nosso telefone, que é o 3379-8916, e também manda sua pergunta através da internet, através do nosso perfil no facebook.com/baixadanet. Então, aproveita, faça suas perguntas, tire suas dúvidas. Estaremos aqui o programa inteirinho, batendo um papo sobre eleições com a nossa convidada, que é a chefe do cartório da Zona Eleitoral número 406 da Praia Grande, Suzana Serra. Boa noite, Suzana, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Pelo convite, e obrigado pela disponibilidade de estar vindo aqui com a gente, bater um papo aqui com o nosso telespectador. Aos 44 do segundo tempo. Prorrogação. Em cima da hora, você está vindo aqui trazer esclarecimentos aqui para a gente, tirando dúvidas também. Muito obrigado mesmo. É um prazer poder ajudar o eleitor e esclarecer as dúvidas. Aproveitando, falando de eleitores e dúvidas, qual é a maior dúvida que o pessoal leva até vocês lá no cartório? Pessoalmente, quando eles vão lá... Uma das duas, acho que são duas grandes, com relação ao voto branco e o voto nulo, que as pessoas acreditam que o voto branco e o voto nulo computa ainda hoje em dia para a legenda ou para o candidato que está com maior número. Na verdade, o voto branco ele já existe na urna para quem não quer votar mesmo. Você vai votar, vai cumprir, você não quer votar em ninguém, você vota em branco. Tá, e esse voto em branco? Ele é descartado. Ele é completamente descartado? Totalmente. Ou ele... Branco. Ele não existe. Completamente? Exatamente. Então, mas ele deixa de ser computado no número total de votos válidos? Sim. Ele é computado apenas para a contagem de número de eleitores que votaram na sessão. Okay. Porque o eleitor pertence àquela sessão. Sim. Mas ele não computa como voto válido. Como voto válido. É branco ou nulo, é a mesma coisa. Mas aí aquele negócio que a pessoa tem que ter 50% mais um dos votos válidos. Esquece, o branco não mexe em nada. Nada, absolutamente nada. Não privilegia quem estiver na frente. Não, isso é mito. É nada, mito. Nada, ele vai para o lixo, literalmente. O eleitor que quer se abster de votar, mas não quer justificar ou simplesmente não pagar a multa eleitoral, que é o que acontece quando você deixa de votar ou justificar, você vai na cabine de votação e coloca o seu voto em branco, ou seja, você se absteve de votar em qualquer candidato que seja. Legal. Nós temos aqui um VT que a gente baixou algumas coisas do site do TSE e também do TRE, que a gente vai mostrar para vocês aqui agora. Votos brancos e nulos não anulam a eleição. Esses votos não são contados pela Justiça Eleitoral. Nós só anulamos uma eleição quando um candidato eleito tem mais de 50% dos votos e, por algum motivo, ele tem o seu registro ou diploma cassado. O melhor voto de protesto é o voto consciente. Vote com responsabilidade. Falando sobre o voto branco. Esse material está na internet, certo? Está disponível para todas as pessoas que queiram rever esse VT, né? Que queiram ter essa informação que a Suzana está passando para a gente aqui. O próprio TSE e também o TRE já providenciaram essas gravações para que você possa ver na internet a qualquer momento, tá ok? Muito bem. Falamos do voto em branco, tá? O voto nulo não existe. Não, o voto nulo oficialmente ele não existe, porque você teria que anular com números diferentes na urna. Sim. Por isso que existe a opção do branco. Se você não quer votar em ninguém, você simplesmente vote em branco. Acabou. Então não tem aquele negócio de... Porque se você ainda corre o risco de você tentar anular um voto digitando um outro número e acabar votando numa legenda ou algum outro número que não você quer desconheça. votar. Exatamente. Entendi. Então o voto em branco, para quem quer não participar, não exercer a sua democracia no sentido de votar, Sim. O voto em branco é o melhor caminho e seguro para que não haja nenhum equívoco ou que haja algum voto para a legenda ou qualquer outra coisa assim por engano. Entendi. Bom, mas é melhor, pessoal,
a melhor forma de contestação, a melhor forma de repúdio ao que você queira repudiar no dia da eleição é o voto consciente. Certeza. Tá? Suzana já exaltou isso aqui pra gente, que o voto em branco existe, mas o voto em branco não é cidadania. Não. Você está se abstendo, você está tirando o seu da reta. Está em cima do muro. Exatamente. Não quero ser culpado por ninguém que está lá. Então, escolhe uma pessoa que... Desculpa, Suzana, você vai falar já já. Escolhe uma pessoa que você tenha maior afinidade e vota nessa pessoa. Se essa pessoa não ganhar, pena. Mas se outra pessoa ganhar e você não concordar, você tem pelo menos a autoridade de chegar e falar, olha, eu votei em fulano porque ele tinha ideias assim, 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 que combinavam mais comigo. Né? E a pessoa que está aí não está combinando comigo, está fazendo coisa... Aí você tem aqueles N motivos para contestação. É o que eu ia dizer. O voto consciente, além de ser bom para o país, é bom para o eleitor. Porque você vai votar em branco e você vai cobrar do seu candidato ou do seu município alguma melhoria ou alguma promessa de Nem quem depois? pode, né? Não, você vai se abster, não é só em cima do muro que você vai ficar, você vai se abster de qualquer coisa que aconteça no seu município ou na sua cidade. Então, o voto consciente, sem compra de voto, sem indicação de um ou de outro, procure, pesquise sobre o candidato, se oriente sobre o que cada um já fez, os projetos, quais foram os projetos passados, quais são as finalidades futuras e vote realmente consciente, tentando mudar, principalmente o jovem eleitor, né, que ele está na ativa, estudando, participando. Consulte, a internet está aí, é um caminho aberto para tudo. Maravilhoso. Para que as pessoas entendam um pouco mais da política, do seu candidato e vote realmente em alguém que vai fazer alguma coisa. E não só pelo nome, porque é antigo na cidade ou porque é engraçado. Exatamente, era isso que eu ia falar agora. Eu tenho acompanhado alguns debates em nível de presidência da República. E o que eu tenho notado? O pessoal está desenterrando assuntos que a pessoa falou há 5, 6 anos atrás. Gente, a maior demonstração de inteligência que pode existir em nós, seres humanos racionais, é ter a opção de mudar de opinião. Sim. Então, eu, há 5 anos atrás, eu podia ser contra, sei lá, a cor vermelha. Nada a ver com partido político. Mas eu podia ser contra a cor vermelha. E hoje eu posso ser adepto da cor vermelha, da cor azul, da cor verde. Eu acho que isso permite que as pessoas mudem. A gente não pode escolher um candidato para votar baseado no que a pessoa falou há 5, 6 anos atrás. A gente tem que votar, é lógico, ver a atitude da pessoa no passado, que se a pessoa não for confiável no passado, provavelmente não vai ser no futuro. Mas ver principalmente, baseado no que a pessoa... Essa é a minha opinião, tá, Suzana? Eu estou expressando aqui minha opinião, por favor, se eu estiver falando bobagem, que normalmente eu falo, você pode me contestar, tá bom? Sim. Então, você se baseia no passado da pessoa, para ver o que essa pessoa fez, e presta muita atenção na proposta da pessoa de futuro. O que a pessoa quer fazer pelo país, pelo estado, pelo município. Estou certo, Suzana? Tá certo, isso virou praxe. Em todas as campanhas, seja para presidente, seja para prefeito, para vereador, é sempre isso. Vão levantar o que o candidato fez há 10 anos atrás, a cachaça que ele tomou, o tombo que ele levou. O que importa é o que ele fez no mandato dele e o que ele fará, o que ele está se propondo a fazer. Ele fez, teve erros, mas mudou. Cumpriu com o que foi determinado, né? Ou fez, ou tentou, ou ainda está na luta para, é importante tudo isso. Agora, se você ficar dando um voto, as pessoas falam muito em voto de protesto. O que é o voto de protesto hoje para um estudante? É votar num candidato engraçado. Ah, não, em voto de protesto nós vamos votar em fulano de Joaquim Filisbino, né? E aí ganhou o que com esse voto de protesto? E o que o cara faz lá, né? Você colocou um cara incapacitado, um cara que não sabe nada, não vai fazer nada, ele só está recebendo um belo salário. E tirando sarro. E você contribuiu para isso. E tirando sarro, né? Sim, com certeza. Tirando sarro, que ainda fica falando, me chamam de ignorante, de incapaz, e eu tô aqui. Mas esse voto de protesto é simplesmente ridículo. Né? Os estudantes, bobagem, principalmente, deveriam se conscientizar de que eles deveriam votar bem consciente mesmo, e não voto de protesto. Voto de protesto
Protesto tem outros lugares que não é a urna rebelde sem eletrônica. causa. Exato. Protesto, o lugar ideal para protesto não é atrás da cabine indevassável da nossa urna eletrônica. Temos um VT, mais um VTzinho, que fala como votar. Vamos assistir. Para votar, é obrigatório que o eleitor leve um documento de identificação com foto. Pode ser a carteira de identidade, a carteira profissional, a carteira de habilitação ou mesmo o certificado de reservista. A apresentação do título não é obrigatória, mas é importante que o eleitor o leve, porque ele é identificado pelo número do título e também consta o número da sessão eleitoral, o que facilita a identificação da sala de votação. Após a identificação pelo mesário, o eleitor vai para a cabine de votação. Mas é muito importante que ele entre já com um lembrete, uma colinha, para que ele não esqueça os números, porque são 5 escolhas. Na cabine de votação, o primeiro voto é para deputado estadual. Ele vai digitar o número do seu candidato. Quando ele digita os 2 primeiros números, o voto já é para a legenda. Caso ele queira votar apenas no partido, ele pode já confirmar o voto. No caso aqui, eu vou continuar, porque eu quero votar no candidato. Confiro as informações na tela e, em seguida, estando tudo correto, eu confirmo o primeiro voto. O próximo voto é para deputado federal. Ele digita o número do seu candidato, também confere os dados, lembrando que se ele errar, ele pode corrigir e voltar ao passo anterior. E confirma. Em seguida, o voto é para senador. Agora são apenas 3 dígitos. Ele confere as fotos, temos as fotos também dos suplentes do Senado. Estando tudo correto, ele confirma. O próximo voto é para governador. Agora são apenas 2 dígitos. Ele digita, confere os dados também e confirma. E por último, nós temos a escolha para presidente da República. O eleitor digita 2 números, confere os dados também e confirma. Melhor do que a gente falar aqui é essa explicação que vocês acabaram de assistir. Lembrando que nós baixamos esse material do site do TSE e está disponível para todo mundo acessar o site, tá? Já já o pessoal vai colocar... Aí, tá aí, o site do Tribunal Superior Eleitoral está aí na sua tela, que é o tse.jus.br. Lá você vai ver, você acessa direitinho e assiste novamente quantas vezes você precisar, que é justamente isso que a Suzana estava falando aqui para a gente agora, né? A forma de votar. Ali tem uma facilidade também, hoje, colocado na sessão, que se o eleitor esquecer, porventura, a colinha, na cabine de votação, atrás, na parede, ele tem a lista de todos os candidatos e a numeração e os nomes. Então, se porventura ele não tiver a colinha e se esquecer do número, ele busca na lista o nome, o número, para que ele possa votar. Tem mais legal. Esse auxílio com o jornal. Isso, é colocado atrás para que qualquer um possa, porque você esquecer a colinha é muito normal. E é bom saber, né? Porque às vezes a pessoa chega, vê aquilo na parede e fica até com medo, a pessoa, né? Fica até com medo de olhar e fala, não, vai pensar que eu estou trazendo. Não, é a lista do candidato que já fica disponível para o eleitor, caso ele tenha dúvida, não tenha levado colinha, se esqueceu do número, ou não tem candidato nenhum, vai escolher aleatoriamente, aí fica por conta do eleitor. Entendi. Ele tem a lista completa dentro da cabine de votação, fixada na parede, para que ele possa escolher o candidato dele. Muito importante. Então, aproveitar que nós já estamos falando da colinha, da forma de votar, que tem lá na parede. Então, pessoal, pode consultar ali que está disponível para isso oficial, mesmo. É lista oficial. Como é que a pessoa pode votar? A pessoa pode votar com boné, com camiseta. Qual é a forma que a pessoa pode ir votar? O eleitor, se for manifestação silenciosa e única, ele pode ir com tudo. Desde que ele entre mudo e saia calado. Ele não pode se manifestar verbalmente, ele não pode interagir com as pessoas. Ele quer ir com a roupa do candidato dele, com o boné, com o bottom, com a camisa de macacão, de bandeira, ele pode. Se ele for sozinho e silenciosamente, ele entra, ele vota e se retira do recinto. 2 pessoas já configura um voto, já é uma manifestação, já é divulgação, eles são pedidos para se retirar da escola, né? Fiscais só podem usar os crachás, nada mais, né, do candidato.
O crachá do partido, né? Do partido, Sim. que é devidamente assinado e verificado, porque anteriormente, até hoje, foi o último prazo, para que todos os partidos entregassem quem é o representante pela confecção dos crachás e quem os assina. Porque os mesários têm que conferir a assinatura dos crachás, porque o que tem de crachá fácil de gente que quer acesso a tudo, isso é muito normal, né? Então, tudo isso é passado para o cartório eleitoral antes, isso é verificado, o juiz assina os crachás junto com a assinatura do partido e só esses vão estar dentro da sala verificando. Só vão ter acesso livre, porque Isso. o Com a fiscal de devida partido... identificação. O fiscal do partido, pessoal, é aquela pessoa que o partido escolhe para que ele tenha acesso a qualquer local de votação. Então, ele pode entrar em qualquer sessão na Com mesma... ressalvas. Opa, então vamos Com lá. ressalvas. Ou ele pode, o quê? São 2 fiscais por Unidade. sala. Por sala? Por sala. Não importa se seja do mesmo partido ou partido diversos. O importante é que sejam 2 por sala. O que seria sala? Sessão de votação. Sim. Né? Porque cada sala é uma sessão. Então é 2. Então entrou eu e você. Os outros 2 esperam. Querem trocar? Saímos 2 e entram 2. Não pode ficar 4, 5, 6. São 2 por Senão vira sessão. bagunça também, né? Outro detalhe, o fiscal, a função dele, o nome já diz, é fiscalizar, ele é fiscal. Ele não interage com o mesário, ele não interage com o eleitor, ele não manuseia título de eleitor, que é o que a gente vê muito. O fiscal querendo ser prestativo. Não, ele não está sendo prestativo, ele está induzindo ao voto. Então isso é terminante proibido. O mesário é orientado nos cursos que são dados anteriormente, para todos os mesários são treinados na zona eleitoral, para que o fiscal ele fique dentro da sala observando se existe alguma irregularidade. Fiscal que fiscal bate não conversa, boca. não fala. Pede para a polícia se retirar. Porque eu já fiz várias coberturas de eleições e acompanhei várias situações. O fiscal batendo boca com o mesário, com o presidente, sabe? Aos berros. A autoridade máxima no dia da eleição, abaixo do juiz, é o mesário. Nem a diretora da escola, nem o fiscal, nem o candidato é autoridade. O mesário é candidato. Acima dele, somente o juiz eleitoral, que fica à disposição no cartório durante o dia todo, até o término da eleição, para, se ele for solicitado, ele atender, seja qual for a necessidade, em qualquer escola, ou seja qual for a situação. Então, o mesário ele tem autoridade. O fiscal ele deve ficar na sala observando. Se ele quiser perguntar, tirar alguma dúvida com o mesário, ele vai ser esclarecido. Agora, esses que batem boca, o mesário tem autoridade para chamar o PM e retirar o fiscal do recinto. Está dentro da prerrogativa dele. Sim. E deve até pessoa fazer, né? Deve. Eles são orientados a fazer. Porque o fiscal, como eu disse e repito, ele só fiscaliza, ele não interage, ele não conversa com o mesário, muito menos com o eleitor. Ele não está lá para ser social. E ele nem para tá fazer campanha olhar. ali na hora, muito né, que menos. já acabou. Sim, muito menos campanha. Ele está ali para fiscalizar, para que não haja transgressão de parte alguma, né? Exatamente. É que alguns ficam mais exaltados, querem partidarizar a coisa, aí a coisa complica, né? Eles acham que eles podem mais, e eles não podem. Eles têm a função de fiscalizar, nada mais que isso. Entendi. Vamos lá, entrando na seara de eleição. Teremos eleição agora no próximo domingo, dia 5. Isso. Tá? Em que situação que nós vamos para o segundo turno? Presidência. Governo do Estado. E governo do Estado. Os outros cargos? Não. Vai ser feita a eleição, primeiro Acabou. turno. Então, Acabou. no dia 26 de outubro. No dia 26 de outubro, se houver o segundo turno. Se houver segundo turno. Sim. Se der só presidente, faremos também. Se der tudo no primeiro turno, no segundo turno passa a ser só justificativa. Por quê? Porque em alguns outros estados do Brasil, com certeza o governador não foi eleito de primeiro turno. Então aí todos os cartórios eleitorais do Brasil trabalham em função do segundo turno, por conta dessas cidades onde não aconteceu a eleição no primeiro turno. Quer dizer, por exemplo, digamos aqui no caso São Vicente, onde fica o canal. Sim. Digamos que aqui não tenha segundo turno para nada, vai. Sim, que fechou tudo. Ganhou-se presidente e resolveu governador. tudo, foi tudo resolvido no dia 5 de outubro, mas... Em Amazonas não foi eleito governador. Terá justificativa em São Vicente, terá em Praia Grande e todos os outros estados. Porque só não sabe aonde está o eleitor de Amazonas. Então terá segundo turno. Aí monta a sessão eleitoral, a pessoa fica ali. Como é que funciona? Então,
Temos dois procedimentos. No nosso cartório, no segundo turno, a justificativa é no próprio cartório. No cartório onde os próprios funcionários fazem a digitação da justificativa dos eleitores. Mas, em regra geral, todos os cartórios, o que vai ter? Vão ter postos de justificativa, como há no primeiro turno também, nas escolas especificadas. Né? Na nossa escola, por exemplo, são 31 postos de justificativa. Então, teoricamente, teria 31 lugares para que no segundo turno fosse justificado também. E movimenta toda essa estrutura no segundo turno, mesmo não havendo votação? Sim, da mesma forma. Deus. É a mesma coisa. O trabalho nosso é o mesmo. O trabalho interno é um trabalho de formiguinha. Realmente. Lá é muito rápido. Vamos então, ver de qualquer maneira... um VTzinho de como justificar o voto? Vamos lá, então. No dia da eleição, estarei fora da cidade onde voto. Como eu faço para justificar? Você deve procurar o posto de justificativa mais próximo, levando um documento de identificação com foto e o formulário. Esse formulário está disponível nos cartórios eleitorais, na internet e também no dia nesses locais. É importante que ele seja preenchido com os dados pessoais e também o número do título, senão ele não será processado. Os locais funcionam no mesmo horário da votação, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Eu estarei fora do país nas eleições. Como devo proceder? Procure o seu cartório eleitoral no prazo de 30 dias de sua chegada ao país, levando documentos que comprovem a sua saída do Brasil e a sua entrada para que o juiz eleitoral possa analisar a sua solicitação. E o eleitor que adoecer no dia da eleição ou adquirir alguma dificuldade de locomoção, o que deve fazer para justificar? Esse eleitor deve procurar o seu cartório eleitoral no prazo de 60 dias contados da eleição. Ele deve levar algum documento que comprove a sua ausência. Lembrando que o voto é obrigatório e só motivos justos devem impedir o eleitor de votar. Se eu não votar e nem justificar, quais são as penalidades? Como o voto é obrigatório, o eleitor que não vota e não justifica a sua ausência, ele tem uma série de restrições temporárias, como, por exemplo, tirar passaporte, obter RG, fazer matrículas em estabelecimentos oficiais de ensino. Então, é muito importante que o eleitor que não votar justifique a sua ausência. Se ele não votar e não justificar por 3 turnos consecutivos, o título dele será cancelado. Não deixe de votar, vote com responsabilidade, escolha bem os seus candidatos. É isso que nós estamos falando desde o início do programa, né? A grande mensagem que nós temos para passar para vocês hoje é votar com responsabilidade, com consciência. Nesse VT que nós acabamos de assistir, foram abordados alguns temas e muito rápidos, né? Mas serve para dar um alerta para a gente. E temos algumas perguntas que chegaram aqui através do nosso telefone, que é o 3379-8916, está aí na sua tela, e também através do Facebook. Pergunta da Ana Maria, de São Vicente. Obrigado, Ana Maria, pela sua participação aqui com a gente. Quer saber se essa quantidade enorme de partidos que nós temos aqui no Brasil, se não atrapalha na hora da votação? Não, atrapalhar não, porque cada um já conhece o partido, né? Já vai com o seu candidato, já vai com a sua escolha. Talvez atrapalhasse para quem vai sem uma noção nenhuma. Se fosse escolher ali na hora, né? Na hora, porque é uma quantidade muito grande. Mas, em regra, não vai atrapalhar, porque a pessoa já vai em mente com tudo o que quer. Quem já vai com o número, né? Não precisa votar especificamente no partido, que tudo começa com P, tem S, tem B, tem C, tem M. Não, e depois tem, né? Aparece o nome do candidato, aparece a foto do candidato, aparece de qual partido ele é. Então não tem como errar. Mas está aí feita a sua pergunta, Ana Maria. Pergunta da Renata, do centro aqui de São Vicente também. Já que o voto é obrigatório, por que não podemos votar em qualquer lugar ou região? Por que temos que justificar ou transferir o título? Então, o voto, se você não tem como, não é? Que o seu número esteja em todas as urnas do país. Complica. Né? Imagina a quantidade de brasileiros, os milhões de brasileiros, todos colocados dentro de uma urna. Por isso que ele é regional, né? Cada TRE é regional, é por estado. E cada seção pelo seu município. Né? Então, aonde você vota? Aonde você reside.
Você tem que votar e tentar melhorar o município que você mora, a cidade que você mora. Não adianta você votar no Acre e morar na Praia Grande. É verdade. Não é? E não existe, é inviável para que todos os eleitores estejam em cada urna, todos os... Mas tem as facilidades, né, que você pode justificar no dia da eleição, você pode justificar nas zonas eleitorais, você pode justificar no cartório. Não. Não? No dia da eleição, o único lugar que você justifica é nos postos de justificativa nas escolas. Ah, tem um posto dentro da escola? Sim, cada escola tem um posto de justificativa, onde está tendo votação. Então, são 10 sessões de votação e mais o posto de justificativa. Tá. No cartório eleitoral, você só justifica em situação médica, passaporte ou uma coisa mais grave que seja assim. E é posterior à eleição, nunca no dia. Ah, não é no dia? Não. E depois da eleição, a pessoa tem quanto tempo para justificar? 60 dias. E paga a multa? Se ela não justificar e não Nesses votar, 60 dias, paga ela a vai multa. pagar por turno R$ 3,51. Entendi. O valor é pequeno, falando assim, mas quando junta em termos Brasil ou termos, vamos só para São Paulo. São Paulo e todas as cidades de São Paulo, né, incluindo da gente aqui na Baixada, montante, né? Dá um bom montante. E é importante se frisar que esse dinheiro não vai para o governo. Esse dinheiro da multa é revertido aos próprios partidos políticos. Ah, é para o fundo partidário? Sim. Então é bom que o eleitor saiba que muito eleitor tem o hábito de dizer assim, eu não vou votar para não dar dinheiro ao político. Ele deixando de votar e pagando a multa, é que ele está dando dinheiro efetivamente. Exatamente. Então, assim, justifique ou vote. Né? Se você não pode votar porque você não está na sua cidade, justifique. Pelo menos não contribua com esse fundo partidário. Maravilha. Nós vamos para o nosso intervalo agora e já voltamos com o segundo bloco do programa e continuaremos aqui, estou até engasgando, continuaremos aqui com a Suzana Sé, falando sobre eleições e tirando as suas dúvidas através do telefone e internet. Voltamos já.